Vamos agora começar a entrar no conteúdo do quadro de distribuição e vamos falar sobre os dispositivos que você vai estar encontrando nele. O que acontece? Eu vou ter aqui QD ou QPLF, são nomenclaturas que você pode estar encontrando aí no mercado, nos projetos elétricos. Então, QD, quadro de distribuição, e QPLF, quadro parcial de luz e força. É muito comum você estar encontrando essas duas variações da mesma coisa. O que acontece, pessoal? Dentro do quadro de distribuição você vai estar encontrando, vamos aqui listar os dispositivos: disjuntor, beleza? DR, você vai ter também DPS, você vai ter aqui também aterramento. Dentro aqui, tá? Quando a gente começar a falar do disjuntor, você vai estar encontrando variações dele. Existem curvas de disjuntores, você tem tipos de disjuntores. Então a gente tem que falar bastante sobre disjuntor para você poder entender. Primeiro tem os padrões, certo? DIN e NEMA. Aquele padrão NEMA é o padrãozinho pretinho, padrãozinho americano, que já foi muito utilizado aqui no Brasil, mas entrou um pouco em desuso. Hoje a gente usa o padrão DIN, que é um padrão europeu, é aquele padrão branquinho, beleza? O disjuntor, qual é a função dele, pessoal? Vamos aqui para a função do nosso dispositivo: proteger o circuito contra o excesso de corrente. Então esse é o ponto chave, por isso que você aprendeu comigo inicialmente o que era corrente elétrica, galera, o que é corrente elétrica, fluxo ordenado dos elétrons. Então o que acontece? Você vai, com o tempo, né, você vai aprender aqui com a gente na Layout, se não fez ainda o curso de projeto elétrico, no Revit, no AutoCAD, corre lá, você vai estar entendendo qual é o consumo, você vai estar projetando aquela sua edificação, você vai colocar as tomadas e você vai saber o consumo daquele ambiente. Beleza, sei o consumo. Então eu vou calcular o disjuntor para proteger aquele ambiente. Então ele vai proteger o circuito contra o excesso de corrente. Obviamente que ele também protege contra o que, galera? Proteger o circuito contra curto elétrico. Beleza? Então a gente também tem essa variação da função do disjuntor. Então tem um curto, como a gente viu, resistência tendendo a zero, encontro entre os condutores, às vezes um bichinho lá que morde, às vezes algum dispositivo que entra em curto, sei lá, uma lâmpada lá entrou em curto, algum dispositivo entrou em curto e vai ter aí, consequentemente, esse curto elétrico. Então você tem essas duas opções, tá? E a gente pode também ter, ó, proteger o circuito contra sobrecargas. Então, o que é essa sobrecarga, pessoal? É importante falar. Sobrecarga, ela acontece por conta do efeito humano. Como assim, Diego, efeito humano? De mais pessoas, na verdade, da pessoa que está usando aquele aparelho, usando aquele ambiente. Por exemplo, eu estou aqui nesse escritório, eu tenho uma carga que eu posso estar ligando a ele, eu tenho uma quantidade de potência de dispositivos que eu posso estar ligando nas minhas tomadas. Mas eu chego assim e falo, ah não, agora eu vou botar uma esteira elétrica. Ah não, agora eu vou botar uma esteira e uma TV para eu poder ficar correndo e vendo. Vou ligar o ar-condicionado ao mesmo tempo. Em seguida eu vou chegar e ligar um som. E vou botar meu computador em cima e começar a trabalhar. E vou ligar tudo ao mesmo tempo. O que acontece? Eu estou gerando aí o efeito da sobrecarga. Eu estou colocando mais carga do que aquele meu circuito suporta, do que aquele meu circuito aguenta. E aí, por consequência, meu disjuntor vai desarmar. Então o disjuntor não protege apenas quando tem o curto. O curto é um acontecimento, enfim, você sabe, né? É uma patologia, é um problema recorrente. But a gente também tem essas outras duas situações: excesso de corrente, às vezes o próprio aparelho ali ele tem uma variação de consumo, ele desregula, ele tem uma modificação em sua resistência e aí desarma o disjuntor, assim como também tem o efeito da sobrecarga, que é um efeito humano de você poder estar ligando mais aparelhos naquele ambiente e consequentemente o disjuntor aí ele faz, opa, tá vacilando, tá maluco, é para ligar isso tudo, ele vai e desarma, ou seja, ele abre o circuito. Agora, vê só, vê como é interessante. Tudo que eu tô falando para você, você consegue fazer. Caraca, tô entendendo. Abre o circuito, desligado. Ah, tô entendendo. Corrente elétrica. Então, todo o conteúdo básico que eu trouxe inicialmente para você, agora faz com que você olhe para o conteúdo e faça. Caraca, eu entendo, velho. Eu era cego, mas agora eu vejo. Diego, tu me revelou
aqui o segredo do projeto elétrico. Exatamente, eu não sou Jesus, mas a gente tenta fazer milagre. E aí o que acontece, pessoal? Além do disjuntor, você também tem um DR. E aí você faz, pô, se o disjuntor já protege isso tudinho, o DR vai fazer o que mais? O que acontece? O DR ele vai proteger o usuário. Então essa é a diferença, essa é a linha tênue entre disjuntor e DR que a gente precisa nos aprofundar, a gente precisa adentrar, a gente precisa estudar, a gente precisa saber para ganhar dinheiro e é o conteúdo da nossa próxima aula. Vamos falar sobre o DR. Valeu!